Bom, esse vídeo ele foi feito para todos aqueles que fazem um concurso de educação e recebem no edital aquela Educação Brasileira pós 1990. Às vezes é confuso encontrar todo o conteúdo geralmente pedido nesse tipo de concurso em um lugar só. Então eu resolvi facilitar a vida de quem vai fazer esse tipo de concurso com esse documento. Bom, a primeira coisa que é importante a gente entender é o contexto. E o contexto é a redemocratização, principalmente a Constituição de 1988. A gente estava vindo no Brasil de um período ali de exceção, ditadura militar e tudo isso. Então é justamente por conta desse contexto que a gente vai ter ali nos anos 90 um processo de mudança na educação brasileira, porque a gente está vindo do período pós-ditadura. Então, a educação ela vai passar pela alteração que a Constituição vai trazer. Coloquei aí uma frase do artigo 205 e os que vocês devem estudar com mais força é o 206 e o 208, lá da parte 3 da Constituição, que fala de educação. Bom, gente, o Estado ele vai dizer que a educação é direito de todos e é um dever do Estado e da família. Vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. A gente tem que entender que, em primeiro ponto, era uma época em que, a nível mundial, o neoliberalismo era o que estava fazendo sucesso. Então, é um projeto de governo que vai redemocratizar o Brasil, mas vai sempre acenar para esse neoliberalismo. E nesses contextos, a gente vai ver algumas atitudes que refletem isso. A primeira coisa muito importante dessa época foi a criação da LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 96. E entre milhares de coisas importantíssimas que tem nela, você precisa estar atualizado para o seu concurso, você tem que ler a LDB. O que a gente pode pensar de mais essencial que foi a alteração traga para dentro desse contexto foi o seguinte: gestão democrática. Então, o ensino público é gerido de forma participativa. Essa ideia de que para elaborar o plano da escola você precisa ouvir a comunidade, você precisa ouvir os funcionários, os professores. Toda essa ideia de uma gestão participativa onde todo mundo tem voz era uma novidade e foi a LDB que trouxe. Outro ponto importante é a divisão das responsabilidades. Você vai ter bem organizadinho o que é papel de cada setor. Então, a União vai focar na normatização e na assistência. Então, ela vai direcionar o que o Brasil vai fazer em relação à educação. Só que ela vai entregar a tarefa para os estados e para o município. Então, os estados vão ter como prioridade cuidar do ensino médio e os municípios da educação infantil e do ensino fundamental. A formação docente vai ser uma coisa muito exigida, até porque, se a gente lembrar, não sei vocês, mas eu já tive muita experiência de conversar com senhoras idosas que já foram professoras no interior do estado, coisas assim. E você observa que são pessoas até com pouco estudo, pouquíssimo, e você hoje em dia pode até estranhar. Como essa pessoa foi professora? Porque a política educacional em relação à formação docente era muito diferente no passado. Vai ser a partir da LDB, já em 96, que você vai ter uma exigência maior de nível superior, de formação continuada e tudo isso. Vamos lá, Fundef e Fundeb. Nós estamos falando aqui de financiamento, que vai passar a ser um assunto muito importante depois dos anos 90. No início, você vai ter o Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Ele foi instituído pela Emenda Constitucional número 14 de 96 e regulamentado pela Lei 9.424 de 96. Só que era um projeto de financiamento que tinha um foco restrito, já que ele estava destinado ao ensino fundamental e focava nas séries de 1º a 9º ano. Então, o objetivo dele era universalizar o acesso à escola para crianças de 7 a 14 anos e garantir um salário mínimo para os professores desta etapa. Operou de 98 a 2006
E o problema central que vai fazer ele ser criticado é porque, como ele focava no ensino fundamental, ele acabava desidratando os recursos para a educação infantil, as creches e para o ensino médio. Então, você vai ter um sucateamento desses outros setores da educação básica por causa dessa priorização do ensino fundamental. Por isso que ele termina em 2006. Após o término do Fundef, você vai ter uma alteração de fundo e agora vai ser criado o Fundeb. Qual é a diferença? Basicamente, você vai ampliar os setores que vão ser auxiliados por esse fundo. Vai ser uma alteração já de 2006, como a gente tinha visto, a número 53 de 2006, e vai ter uma abrangência diferente do antecessor, porque ele vai atender toda a educação básica, as creches, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e também o EJA, né? Educação de jovens e adultos. E a gente vai observar que lá por 2020, o fundo estava correndo risco de expirar. E é exatamente porque ele iria expirar que a gente vai chamar de novo Fundeb essa alteração que vai ser feita, essa emenda constitucional, que vai garantir que o Fundeb se torne permanente, ou seja, agora ele é parte da nossa Constituição, ele é uma cláusula pétrea, ele não é mais alterado. Então, atualmente, esse fundo de financiamento da educação básica, ele não pode ser alterado, ele é permanente, não tem prazo de validade. Isso é muito importante. Aqui eu coloquei uma pequena tabelinha comparativa para a gente entender isso. Então, primeiro ponto, o público-alvo do Fundef, que durou de 98 a 2006, era o ensino fundamental somente. O Fundeb, que durou na prática de 2007 até hoje, ele atinge toda a educação básica, do infantil ao médio. Composição. Então, a gente tem aqui o Fundef, ele era formado por 15% de impostos e transferências estaduais e municipais. Fundeb é 20% de uma cesta maior de impostos. O aporte da União complementava-se se o valor por aluno não atingisse o mínimo, ou seja, se os estados e municípios não tivessem condição de garantir o mínimo do que era necessário financeiramente para aquele ambiente escolar, então a União tinha que ajudar. Atualmente, essa complementação federal ela vai aumentando progressivamente, o objetivo é 23% em 2026. Profissionais. No Fundef, você tinha um foco em relação a essa valorização profissional, você tinha um foco nos professores, 100% nos professores, era isso que estava em mente. Já no Fundeb não, isso se altera, você vai ter o foco dirigido a todos os profissionais da educação, psicólogos, merendeiras, porteiros, ou seja, vai ser compreendido que todo mundo que trabalha direto ou indiretamente ali na educação merece ser valorizado. Então, isso vai ser uma vantagem do Fundeb. A duração. O Fundef, ele era temporário. O objetivo era sempre que ele durasse por 10 anos. O Fundeb não. Ele é permanente e, como a gente já falou, é uma cláusula pétrea da educação lá na Constituição. Ele não pode mais ser alterado. Sistema de avaliação. Vamos lá. O contexto da época era a crise do Estado e a reforma administrativa. Nos anos 90, o Brasil, especialmente ali no governo do Fernando Henrique, e em outros países ocidentais, eles estavam passando por uma transição do modelo burocrático para o gerencialismo. Eu comentei com vocês no início que havia um grande aceno para o neoliberalismo. Não era só o Brasil que fez esse aceno, foi um movimento mundial. Por quê? Porque o Estado estava em uma crise financeira. E você vai ver essa crise em muitos lugares na época. Então, por isso, havia uma noção de eficiência. Você precisava gastar melhor. A ideia era que o Estado não precisa mais controlar como a escola funciona no dia a dia, mas sim controlar os resultados que ela entrega. Então, a ideia era, eu não preciso ter esse hipercontrole, mas eu preciso que a escola me gere resultados. Eu preciso provar que o investimento está sendo útil. É por isso que a gente vai chamar a política após anos 90 da ideia de um Estado avaliador. Então, o Estado deixa de ser um Estado educador tradicional, que vai prover e controlar processos, para se tornar um fiscalizador. Essa lógica ela operava em 3 pilares principais. O primeiro deles é a descentralização. O governo central repassa a responsabilidade da execução para os estados, os municípios e as escolas.
Então, você vai ter aqui uma maior autonomia pedagógica e financeira, mas, ao mesmo tempo, ele vai centralizar na mão dele a avaliação. Então, em outras palavras, ele vai trocar, ele vai entregar esta autonomia para os setores, só que vai criar sistemas rígidos de avaliação em larga escala para medir essa produtividade. Então, a mentalidade do Estado era: eu te deixo livre para trabalhar aí com os alunos, o município, vai ser tranquilo, só que tem um problema. Não é bem um problema, mas eles definiram aquela coisa do tipo: eu quero saber se está dando certo. Eu te deixo livre, mas você vai ter que prestar contas. Então, essa prestação de contas era uma exigência muito forte, ainda é, que é a ideia dos resultados das avaliações que vão ser usados para criar rankings, para bonificar professores e também o investimento das escolas. Então, se você tiver um bom resultado nas avaliações gerais que o Estado vai promover, a sua escola vai ser beneficiada, e se você não conseguir bater a meta que o Estado colocou para você, você vai se prejudicar. O próximo ponto aqui que eu trouxe para vocês foi a valorização dos profissionais, que é a lei do piso. A gente estava comentando que uma característica dessa reforma depois dos anos 90 é pensar nesse profissional. E qual era a lógica? Se o Estado agora era um Estado avaliador, ele percebeu que não adiantava você cobrar um resultado se esse professor não tivesse o mínimo de dignidade. Então, a Lei 11.738 de 2008, é a lei do piso, ela vai instituir um piso salarial profissional nacional. Havia, gente, uma disparidade de salários muito grande entre diferentes lugares do Brasil. A verdade é que ainda há, porque alguns lugares querem desrespeitar essa lei do piso, então precisa sempre ter ali muita militância dos sindicatos e dos profissionais exigindo que essa lei seja cumprida. Mas um ponto importantíssimo é entender que essa lei foi um avanço, foi necessário ser criado, para você garantir ali a dignidade do professor e de profissionais da educação no geral. Vamos lá. Hora atividade. Estabeleceu-se que pelo menos 1/3 da carga horária do professor deve ser destinada a planejamento e estudo fora da sala de aula. Gente, isso aqui foi essencial para a qualidade de vida do professor. As marcas do Estado avaliador no Brasil. A partir de 1990, vimos a criação e o fortalecimento de mecanismos que materializam essa ideia. Você vai ter a criação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que foi criado em 1990 para diagnosticar o ensino. A criação do Enem, em 98, que foi criado de início para avaliar o desempenho ao final da educação básica. Era realmente só para saber se o estudante terminava o ensino médio sabendo o que ele precisava saber. Você não tinha de primeiro aquela ideia que o Enem vai garantir acesso à universidade. Isso aí vai ser algo que vai acontecer posteriormente. Provão e ENAD é justamente o sistema de avaliação para ensino superior, para saber se aquele curso, aquela graduação cumpriu o papel dela, se esse aluno sabe o conteúdo que ele deve saber ao final. IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o maior símbolo do Estado avaliador, porque ele combina notas de provas com taxas de aprovação, gerando uma nota de 0 a 10 para cada escola. A nota do IDEB vai ser muito importante para as escolas, para saber se aquela instituição está merecendo ali a ajuda do governo ou não. De certa forma, isso aqui está baseado numa ideia de meritocracia. E é exatamente por isso que eu trouxe esse ponto aqui para a gente debater, porque às vezes a sua prova de concurso vai exigir essa criticidade. Isso é bom ou ruim? Esse estado avaliador que a gente comentou, ele é positivo? Existem 2 tipos de argumento. Para quem é a favor dessa visão, que vai ser quem tem um lado mais gerencial, que é aquilo que a gente estava falando, mais adequado ali com a visão neoliberal, que é um modelo mais gerencial de Estado. O que ele vai dizer? Que é bom, porque permite identificar onde o ensino está falhando, vai gerar ali transparência para a sociedade sobre a qualidade da escola e vai incentivar a meritocracia e a busca por eficiência, já que só aqueles que atingirem os níveis esperados vão conseguir incentivos. Só que quem é contra vai usar justamente isso, vai ter uma visão crítica e vai reclamar de alguns pontos. Por exemplo, estreitamento curricular. As escolas, elas passam a ensinar apenas o que vai cair na prova. Então, você não tem ali um interesse do ensino pelo ensino, de que o aluno aprenda aquele conteúdo. Você vai ter uma preocupação que o seu aluno
faça uma boa prova no SAEB, uma boa prova no Enem, uma boa avaliação e a sua escola fique bem no IDEB. Então, fica mecanizado. Esse processo educacional está submetido ao que vai cair na prova ou não. Ranqueamento excludente. Escolas em áreas vulneráveis ficam com notas baixas e vão ser estigmatizadas, em vez de receberem maior apoio. Como nós falávamos, pessoal, como você vai ter uma visão meritocrática do sistema, a partir do momento que uma escola não consegue o mínimo esperado nessas provas, ela vai perder apoio financeiro, como uma punição, entre aspas, pelo fato dela não ter conseguido o mínimo de devolução do que o governo esperava. Agora, qual é o problema, gente? É que o Brasil ele é muito distorcido, muito diverso. Você vai ter locais onde há muita tecnologia, por exemplo, ali no ensino. Você tem ali data show, tem computador, tem salas no ar-condicionado, tem uma qualidade. E você vai ter lugares onde não tem nem sequer prédio. Eu, como alguém do Maranhão, eu vejo às vezes reportagens absurdas do interior do estado, locais, por exemplo, onde a escola é debaixo de uma árvore. Eu estava vendo uma senhora me dizendo que visitou a escola que ela estudou há 40 anos atrás, ela visitou de novo no mesmo pequeno município e está exatamente igual. Então você consegue imaginar as crianças serem colocadas todas, sem divisão de idade, no mesmo lugar, debaixo de uma árvore, com um quadro amarrado na árvore. Então, assim, como é que a gente espera que essas crianças que estão nessa condição façam uma prova e consigam bater o mínimo exigido pelo governo? Não vai. E aí a consequência é elas vão receber menos apoio, sendo que elas estão numa situação terrível. Aí, nesse caso aqui, cabe também a gente debater a corrupção do país, debater de que maneira esses recursos que o governo manda não estão sendo utilizados onde deveriam pelos governantes. Concordo plenamente com esse debate. Mas é justamente isso que os críticos desse modelo gerencial vão falar. Eles vão dizer que para o Brasil, para a nossa realidade, um tipo de planejamento que vai priorizar a meritocracia não é realístico com o que nós vivemos no Brasil. Outro ponto é a mercantilização. A educação passa a ser vista como um produto mensurável, você ignora os processos subjetivos da formação humana. Então, vira uma coisa, como nós falamos, robótica, mecânica, então isso vai ser a crítica daqueles que são contrários a essas mudanças. Planos Nacionais de Educação. PNE. O PNE é o Planejamento Estratégico do país. Ele não foca no que acontece dentro da sala de aula, mas sim na estrutura do sistema educativo. E o que ele é? Ele é um documento com força de lei que estabelece metas para a educação num período de 10 anos. O PNE atual, de 2014 a 2024, foi instituído pela Lei 13.005 de 2014. Já foi criado agora um novo PNE, já que a gente teve todo um atraso por causa da pandemia, então o de 2014, esse de 2014, que era para acabar em 2024, ele durou bastante. A gente está em 2026 agora, que está sendo inaugurado um novo PNE. Só que para sua prova há uma enorme chance de ainda cair esse 2014-2024, por isso que a gente colocou ele aqui. E ele contém 20 metas, que abrangem desde a erradicação do analfabetismo até a universalização do atendimento escolar e a valorização do professor. A lógica após 1990 era o seguinte: o PNE materializa a ideia de continuidade. Você não deveria ter um plano de governo. Por exemplo, não é a ideia, esse é o plano do presidente fulano, quando acabar, vem outro presidente e muda tudo. Isso não é para acontecer. O objetivo do PNE era justamente um projeto de Estado, algo de longo prazo, e é justamente por isso que ele dura 10 anos. A ideia é que mesmo que se troque a visão política, que se troque o político que está no poder, você vai continuar tendo uma continuidade para a educação. Continuar tendo continuidade é complexo. Mas ignorando a cacofonia das palavras, você entendeu o que eu quis dizer. A ideia era justamente impedir revanchismo político, para que um lado não ficasse quebrando o serviço do outro. O Plano Nacional de Educação, ele mantém as mesmas ideias por 10 anos. Qual era o desafio? Muitas metas desse plano
nunca foram cumpridas, não chegaram nem perto. Então isso gerou críticas se isso era eficaz, já que você cria ali um projeto que não é realístico no Brasil. Só que mesmo assim, eu pelo menos aqui eu tô sendo pessoal, eu acho positivo, você tem que esperar sim que as coisas sejam melhores, ainda que às vezes você não alcance essas metas. Vamos lá. Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNs. Antes de existir a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o que mandava no país eram os DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Enquanto a BNCC foca nos conteúdos e nas competências, o DCN ele foca em princípios e valores. A dica de ouro para o concurso é o seguinte: DCNs ainda são válidas. É muito comum na sua prova eles tentarem dizer que as DCNs, que as Diretrizes Curriculares Nacionais, não servem para nada hoje em dia. Isso é mentira, elas ainda são válidas. Elas orientam a base ética, política e estética da educação. Elas dizem como a escola deve se organizar socialmente, enquanto a BNCC diz o que o aluno deve saber de matemática, português e etc. Coloquei aqui na ponta da tela o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? As bancas elas adoram confundir DCN, as diretrizes, com a BNCC, que é a base. Então, a gente tem que lembrar, a diretriz ela é o norte, ela é o caminho que a gente vai seguir com a educação. Já a base ela é o chão, ela é o mínimo que todos devem pisar. O Brasil é imenso, tem dimensões continentais, então a realidade não é igual em todos os lugares do país. O que a BNCC está tentando fazer é exigir que todos os lugares do Brasil aprendam o mínimo sobre determinados conteúdos. Por isso a gente tenta homogeneizar esse ensino nesse sentido, porque aquele que tem muito acesso vai ver e aquele que não tem também precisa ver o mínimo daquilo que é igual, para eles não ficarem ali muito díspares, né? Que é um problema. Vamos lá. Agora a gente vai falar dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. São tantas siglas, gente, que a gente fica confuso, mas aqui a gente está botando bem devagarinho para facilitar para quem está estudando, para quem vai fazer prova e concurso sobre isso. Os PCNs, eles surgiram em 1996, logo depois da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, você primeiro teve a LDB e em seguida os PCNs. Quem criou eles foi o MEC, gente. Foi criado ali pelo Ministério da Educação. O objetivo era estabelecer um padrão de qualidade da educação básica em todo o país, combatendo a fragmentação curricular, que é exatamente o que a gente estava falando. Não importa quão enorme seja o Brasil, você tem que ter um mínimo de uma ideia que seja inteira no país inteiro, uma coisa que não vai fragmentar. E é justamente isso que ele está garantindo. Diferente da atual BNCC, Base Nacional Comum Curricular, os PCNs não são obrigatórios. Eles funcionam como um referencial norteador para que as escolas e sistemas de ensino elaborem os seus próprios currículos e projetos pedagógicos. Lembra que agora a gente tem mais autonomia para essas escolas. PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Características principais, você tem ali a abertura e flexibilidade. Eles devem ser adaptados às realidades regionais e locais. Abordagem por competências, focam no desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas e sociais. O PCN ele tem uma visão interdisciplinar, ele propõe que o conhecimento não seja isolado em caixinhas disciplinares. A estrutura dos PCNs funciona assim, ele vai ser dividido por níveis de ensino e áreas de conhecimento. O primeiro e segundo ciclo, que vai ali do primeiro ao quinto ano, foca na alfabetização e no letramento. É ali a educação infantil, e a ideia é essa, focar na alfabetização e no letramento. Segunda parte, que vai ser o terceiro e o quarto ciclo, vai funcionar ali do sexto ao nono ano, que é para aprofundar nas áreas como linguagens, matemática, ciência, geografia, história, arte, educação física. E por último, a gente tem o ensino médio, que vai ter ali uma orientação para a formação integral e a preparação para o trabalho e a cidadania. Você está ali com o seu aluno quase adulto, né? Um adolescente ali terminando o ensino médio, ele precisa estar preparado para a vida, para exercer o trabalho, a cidadania. Então, o foco do ensino médio ele já se altera.
Outro ponto que os PCNs vão trazer é a ideia de temas transversais. É a parte mais cobrada em concursos e os PCNs eles inovaram ao introduzir questões sociais urgentes que deveriam atravessar todas as disciplinas, em vez de serem ensinadas como se fossem matérias isoladas. E aí o exemplo de temas transversais vão ser ali a ética, que vai visar o respeito mútuo, a justiça, o diálogo, o meio ambiente, a sustentabilidade, a consciência ecológica, saúde, na parte do autocuidado, hábitos de vida saudáveis, orientação sexual, corpo, gênero, prevenção, pluralidade cultural, respeito à diversidade do povo brasileiro, trabalho e consumo, compreensão das relações econômicas e direitos do consumidor. Então, a gente está vendo aí alguns exemplos de temas transversais. Eles não são matérias específicas dentro das escolas, mas eles atravessam todas as matérias, porque as matérias precisam ensinar esses assuntos também. Como a gente acabou de falar de PCN e de DCN, eu coloquei aqui um tópico para a gente não confundir. Então, vamos lá. PCNs e DCNs. DCNs são diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes, elas são o chão legal, elas dizem o que devem ser feito. E a natureza jurídica das diretrizes curriculares é obrigatória, elas são obrigatórias, elas são normativas. São fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Qual é a função das diretrizes? Estabelecer a base legal e os princípios éticos, políticos, estéticos que devem nortear a organização dos currículos em todo o Brasil. Na hierarquia, elas estão acima dos PCNs. Uma escola, ela não pode ignorar as diretrizes curriculares nacionais, porque elas vão dar estrutura legal para o funcionamento do ensino. O foco é o como organizar. Elas vão definir as diretrizes para as etapas, exemplos de DCNs para a educação infantil ou modalidades DCNs para o EJA. Já os PCNs, parâmetros curriculares nacionais, eles vão servir de ajuda técnica. Eles têm uma natureza não obrigatória, eles são apenas subsídios, referências. Eles também são elaborados ali por um órgão importante, eles são feitos pelo MEC, eles têm muito valor, só que eles são subsídios práticos, teóricos para o dia a dia da sala de aula. Então, você percebe que as diretrizes curriculares nacionais, elas têm um pensamento muito geral. Elas se importam com o Brasil inteiro. Como nós vamos fazer para que o Brasil inteiro tenha acesso a esse conteúdo? Já os PCNs, eles estão preocupados com o dia a dia da sala de aula. São parâmetros curriculares nacionais, vão oferecer ali subsídios, conteúdos, critérios de avaliação e trazer os temas transversais. Na hierarquia, o PCN funciona como um material de apoio. O professor ou a rede de ensino pode optar por usá-los ou não, desde que essas redes respeitem as diretrizes curriculares nacionais. Então, o foco aqui dos PCNs, dos parâmetros, é o que ensinar. São focados em áreas de conhecimento, do tipo matemática, língua portuguesa, etc. Então, não confundam, a prova vai fazer de tudo para misturar PCN com DCN, até porque a palavra é próxima, então a chance é gigantesca que eles te perguntem um ou outro de uma maneira confusa. Não esqueça, diretrizes curriculares nacionais, DCN é obrigatório, é lei. PCN, que é parâmetros curriculares nacionais, não são obrigatórios, eles são só apoio pedagógico. E vamos chegar na nossa querida BNCC, Base Nacional Curricular. A BNCC ela é o balizador pedagógico, ela é uma das estratégias previstas no PNE para garantir essa equidade. O que é? É um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Por que ela surgiu? Para evitar que um aluno no Maranhão aprenda algo completamente diferente de um aluno no Rio Grande do Sul. A ideia é garantir um patamar comum de qualidade. A gente estava falando sobre isso, lembra? Que a diretriz curricular, a gente viu aqui quando estava estudando... Deixa eu ver se eu acho. Quando a gente estava estudando as diretrizes curriculares nacionais, a gente tinha acabado de ver que as DCNs, as diretrizes, elas vieram antes da BNCC existir. Elas se preocupavam em manter o Brasil inteiro unido com o mesmo conteúdo, para não ter esse problema ali de alteração dentro do território.
Só que a BNCC, ela vai ser criada depois, e aí ela é o que está em voga de uma maneira mais forte hoje, mas a diretriz é lei, tá, gente? Não vamos confundir. Voltando aqui, gente, o que a gente estava falando. Então, é um documento normativo, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Qual é a estrutura? Ela é organizada por 10 competências gerais e competências específicas por área do conhecimento. Relação com o Estado avaliador. A BNCC, ela facilita a vida do Estado avaliador, que a gente já discutiu antes. Se agora a visão do Estado é que ele te dá liberdade, ele te dá autonomia para as escolas, para os municípios, para fazerem essa gestão, ele, ao mesmo tempo, ele quer, sim, exigir um mínimo que cada um tem que conseguir atingir. E a melhor forma dele fazer isso é saber o que ele pode cobrar de todos. E a BNCC vai facilitar para ele, porque ela vai trazer um currículo comum que todo mundo tem que seguir. Então, agora a gente tem provas nacionais, a gente já falou sobre elas, o SAEB, o Enem. Então, com um currículo unificado, você já sabe o que cobrar. BNCC, PCNs e DCNs. A BNCC 2017 mudou o jogo. Enquanto os PCNs eram apenas sugestões, a BNCC é obrigatória, ela tem um caráter normativo, assim como as diretrizes curriculares nacionais também têm. Atualmente, as DCNs continuam valendo como uma estrutura macro, um esqueleto. Enquanto a BNCC detalha as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Os PCNs, embora ainda citados em provas que cobram o histórico de políticas, como é o caso dessa prova que fez a gente criar esse conteúdo, cobrava as políticas depois dos anos 90, e é por isso que o PCN é importante nesse tipo de prova. Só que eles foram praticamente aposentados na prática pedagógica pela BNCC, porque a gente falou, PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, não têm força de lei, eles não são obrigatórios, eles são sugestões. Só que você já tem uma lei, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e você tem as diretrizes curriculares nacionais, que também têm força de lei. Então, você já está muito bem assistido. É por isso que hoje em dia é pouquíssimo usado os parâmetros curriculares nacionais. Só que é aquela coisa, ele não acabou. Então, eu coloquei aqui uma dica de ouro. Se uma questão da prova disser que os PCNs são normas que as escolas devem seguir piamente, ou seja, que é obrigatório seguir os parâmetros curriculares nacionais, essa questão está errada, é mentira. Só que a mesma coisa acontece, vai estar errado, se ela te disser que as diretrizes curriculares nacionais, o DCN, são só referência, são só apoio, que estão orientando, mas que não obriga a nada, é mentira. Por quê? Porque as diretrizes curriculares nacionais têm força de lei, são obrigatórias exatamente como a BNCC. E agora a gente vai chegar num tópico muito importante também quando a gente está estudando essas políticas educacionais pós-anos 90, que foi a criação do novo ensino médio. E eu coloquei já aqui que ele já foi alterado, então a gente vai ter uma visão bem ampla, mas com bastante coisa sobre o novo ensino médio, que diz o seguinte: o novo ensino médio, ele é o nome dado a uma profunda reforma que aconteceu na educação básica brasileira. Inicialmente, a lei era 13.415 lá no ano de 2017, ali na época do governo Temer, só que ela foi alterada pela Lei 14.945 em 2024. Ele representa uma ruptura com o modelo enciclopédico, que era aquele modelo onde todos os alunos cursavam 13 disciplinas iguais nos 3 anos, para um modelo flexível e por competências. Qual foi o objetivo central do novo ensino médio? Foi para combater a evasão escolar, gente. Muitos e muitos alunos ali já da virada do final do fundamental para o início do ensino médio abandonam. Até hoje, infelizmente, isso é um problema. Só que isso ainda era pior. Então, qual foi o objetivo? O objetivo era você aproximar o jovem da educação e fazer com que ele não perdesse esse interesse. E também focar no mercado de trabalho. A grande maioria da população brasileira é muito desfavorecida financeiramente. Então, a gente não pode esquecer que dificilmente você vai ter um jovem de condições financeiras ruins que vai ficar só estudando e que não vai trabalhar. Ele vai trabalhar. E o que acontecia muito e ainda acontece é esse jovem arrumar emprego em horário estudantil.
ele arrumar um emprego e abandonar a escola. Então, o objetivo do novo ensino médio era, primeiro, deixar esse jovem mais interessado na educação, e, em segundo lugar, também era o objetivo que, além de não abandonar a escola, houvesse uma aproximação com essa questão do mercado de trabalho, que já incomoda, já é um anseio muito grande nessa idade já de nível médio, quando o jovem está no ensino médio. E tinha a ideia de respeitar a aptidão individual do jovem. Porque quando você tinha disciplinas fixas, você não importa, entendeu? O governo não se importava se o jovem era bom de exatas ou de biológicas, se ele se dava bem ali com português ou matemática. Isso não importava, todo mundo ia ter exatamente o mesmo ensino. E isso não atraía. E é justamente por isso que esse novo ensino médio ele vai alterar, ele vai trazer uma parte que vai conseguir flexionar para que o jovem escolha o que ele quer estudar, o que combina com a personalidade dele. Então, a estrutura do currículo é uma estrutura dual. Esse currículo deixa de ser único e vai ser dividido em duas partes. Uma vai ser a formação geral básica, que é a parte comum a todos os estudantes do Brasil. A gente não pode esquecer que esse é o objetivo da BNCC, manter todos nós com o mesmo nível de, pelo menos mínimo de conhecimento igualitário, e esse pedaço vai continuar sendo respeitado no ensino médio através da base comum que eles receberão. E do outro lado, você vai ter Lembrando que a base comum tem as matérias clássicas que você já conhece, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e você vai ter também o itinerário formativo, que vai ser a parte flexível. É o conjunto de unidades curriculares que o aluno escolhe para se aprofundar. Elas podem ser focadas em uma das 4 áreas do conhecimento ou na formação técnica e profissional. Então, esse aluno pode escolher linguagem e tecnologia, com foco na comunicação, artes, literatura, ou ele pode escolher, na parte flexível dele, a matemática com sua tecnologia, e o foco já vai ser em lógica, cálculo, estatística, ciência da natureza e sua tecnologia, que vai ter as matérias de biologia, química, física, ciências humanas e sociais aplicadas, que é história, geografia, sociologia, filosofia, e também a parte técnica profissional. Esse aluno já pode sair do ensino médio ali com um diploma técnico, administração, TI, enfermagem, são muitas e muitas possibilidades para esse estudante. A carga horária e a expansão desse novo ensino médio. O novo ensino médio ele vai aumentar o tempo do aluno na escola. Antes dessa reforma, esse aluno tinha 2.400 horas, ou seja, 800 horas por ano. Agora, no mínimo, é 3.000 horas totais, 1.000 horas por ano. A distribuição atual, que é a regra de 2024, fala que das 3.000 horas, 2.400 horas precisam estar destinadas à base comum do currículo e 600 aos itinerários, que são aquela parte que o aluno escolhe. Pilares pedagógicos. Projeto de vida torna-se um componente obrigatório, é o espaço onde o aluno recebe orientação para planejar seu futuro acadêmico, pessoal e profissional. Então, você vai ter essa disciplina, projeto de vida, que é uma disciplina de ensino médio onde o jovem vai ter que refletir sobre a vida dele, sobre os objetivos, vai ter ali o professor sendo o tutor, ajudando ele nesse processo de compreensão da realidade subjetiva e das decisões que vão ter impacto na vida dele. A interdisciplinariedade. O foco deixa de ser um conteúdo isolado por matéria e passa a ser o desenvolvimento de habilidades que cruzam diferentes disciplinas. Língua estrangeira. O inglês passa a ser a única língua estrangeira obrigatória em todo o território nacional. É importante lembrar que o espanhol ele vai ser facultativo, ele é incentivado, mas ele não é obrigatório como língua estrangeira no Brasil. Por que ele vai ser importante na história após 1990? Historicamente, o novo ensino médio ele encerra o ciclo das reformas curriculares que começaram ali nos anos 90 com a LDB e com os PCNs. Enquanto os anos 90 focavam na universalização do acesso, que era justamente colocar todos os brasileiros na escola, começar a estudar, né? A gente não pode esquecer que o Brasil tinha um número imenso de analfabetismo, muitos analfabetos ali nos anos 90, infelizmente. Então, era assim um dos objetivos ali da redemocratização, colocar todo mundo na escola, trazer para o Brasil a ideia que não tem condição de uma população não ter acesso ao estudo.
A reforma do novo ensino médio já vai ser uma alteração na diversificação desse percurso, vai ser uma tentativa de alinhar o ensino brasileiro aos modelos internacionais de países desenvolvidos. Vamos lá. Dica final para essa ideia de educação pós anos 90 para um concurso é o seguinte: o período pós 1990 na educação brasileira, ele é geralmente dividido em 3 grandes blocos de reforma nas suas provas. Primeiro ponto, a década de 90, que vai ser ali a era do FHC, vai ser marcado pela criação da LDB, dos PCNs e do Fundef, que a gente começou falando no início desse vídeo. Já nos anos 2000, a gente vai ter ali a era Lula e Dilma, que vai ser a expansão do ensino fundamental para 9 anos. Você vai ter a criação do PNE, do novo Fundeb e as leis ali da diversidade, que vai ser aquelas leis que vão obrigar o ensino de história africana, história indígena. Serão as leis que vão colocar a inclusão ali de pessoas com necessidades especiais. Então, você vai ter ali PCDs, né? Pessoas com deficiência. Em geral, gente, o certo é que a inclusão, você não vai mais criar instituições isoladas para as pessoas por elas apresentarem ali alguma condição. Você vai trazer para dentro da sala de aula, preferencialmente, a sala de aula mesmo comum. Então, isso são as leis da diversidade que a gente vai chamar. São essas leis dos povos originários, as leis ali da história africana e as leis também dessa população que precisa ali das necessidades especiais serem atendidas e que serão colocadas, sim, na sala de aula comum. E a partir de 2016, a gente vai chegar ali na era Temer, Bolsonaro, e vai ter a reforma do ensino médio, como a gente acabou de falar, e essas alterações ali na BNCC, para contemplar essas novidades. E é isso, eu espero que tenha sido útil para o seu estudo, esse resumão, mesmo eu tendo me esforçado para procurar que o que foi mais importante nesse período, é muito importante que você faça sua própria leitura, sua própria pesquisa. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção.